13º Batalhão de Infantaria Blindado, Batalhão Tristão de Alencar Araripe, uma das unidades de maior poder de combate da infantaria do Exército Brasileiro. Localizado em Uvaranas, bairro da cidade de Ponta Grossa, Paraná, tem início a sua história em 21 de junho de 1923, data oficial da criação do 13RI, pelo então presidente da República, o senhor Arthur Bernardes, assinando o decreto de criação número 16.070, o ministro da Guerra, o Marechal Fernando Setembrino de Carvalho. Pouco antes, considerando-se o aviso número 228, de 11 de abril de 1923, e já se tendo conhecimento da futura criação da nova organização militar, em 28 de maio do mesmo ano, às 17 horas, o destacamento do 13º Regimento de Infantaria, comandado pelo capitão Antônio de França Gomes, desembarca na gare da Estação da Saudade, em Ponta Grossa. O capitão França Gomes, mais seus comandados e material que vieram a formar o destacamento, eram oriundos do 15º Batalhão de Caçadores, de Curitiba, Paraná. A partir de então, o capitão França Gomes, primeiro comandante do 13RI, conduziu seus homens a escreverem as primeiras linhas e páginas da história do regimento, inicialmente organizado a 2 batalhões, companhia extranumerária, companhia de metralhadoras pesadas e uma banda de música. Pouco mais à frente, essa nova unidade do então chamado Exército Nacional receberia a alcunha de Sentinela dos Campos Gerais. Ao longo de sua história, vem demonstrando sua endurance e alto desempenho nas oportunidades em que foi empregado, iniciando com a Revolução de 1924, onde ocorreu o seu batismo de fogo na cidade de Salto Grande, São Paulo. Em 1924, o coronel Américo de Abreu Lima comandou o regimento na Revolução, empregando o 13, incorporando-se à Coluna Sul, sendo designada por todo o tempo como sua vanguarda em operações de manutenção da ordem pública pelo país. O regimento tinha como um dos seus comandantes de sua unidade o tenente Euclides Zenóbio da Costa. Em Ponta Grossa, em dado momento, fez-se presente, combatendo ombro a ombro com nossa tropa, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Próximo do término da Revolução, o regimento incorporou ao destacamento o Coronel Almada, e findados os combates, integrantes do 2º Batalhão do 13RI regressaram de Foz do Iguaçu até Ponta Grossa, realizando a histórica marcha de 660 quilômetros. Na Revolução de 1930, o regimento se dirigiu para a divisa entre os estados do Paraná e São Paulo e combateu nas localidades de Sengés e Itararé, em especial nos morros da Fazenda Morungaba. Destacou-se no comando das tropas o tenente-coronel Silva Júnior, o qual comandou o destacamento que levava o seu nome. Ainda em 1930, Getúlio Vargas estabeleceu seu posto de comando em Ponta Grossa e contou de maneira expressiva com o apoio concedido pelo coronel Alcibiades Miranda, comandante do 13RI. 2 anos depois, na Revolução Constitucionalista de 1932, o regimento, mesmo constituído de soldados recrutas, sem instrução e com poucos recursos, não deixou exaurir suas forças e lutou pela pátria, tendo sua importância na vitória naquele ano. Em dezembro de 1935, momento conturbado de nossa história, por conta da intentona comunista, assume interinamente por 18 dias o comando do regimento, na condição de oficial mais antigo dos quadros e presente na unidade, o capitão Humberto de Alencar Castelo Branco. Em 1937, o regimento recebe a determinação de organizar o seu 3º Batalhão, a ser aquartelado na cidade da Lapa, onde hoje se localiza o 15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsada. Em 1941, assume o comando do regimento o coronel Tristão de Alencar Araripe, ilustre comandante que demonstrou extremo zelo na preparação da tropa. Em seu comando, dentre muitos feitos, inaugurou a Praça Duque de Caxias,
bem como realizou marcha de ida e volta até a cidade de Palmeira, completando 100 quilômetros de deslocamento. Ainda durante o comando do Coronel Araripe, em 1942, foi criada a Canção do Batalhão, a Canção Vencidos Nunca, de letra dos tenentes Airosa, Elton, Everaldo e música do tenente Paulino. A canção foi aprovada como oficialmente a Canção do 13 em 1995 pela Secretaria-Geral do Exército. Em preparação para a Segunda Guerra Mundial, no dia 26 de janeiro de 1944, o 13RI desfilou na Avenida General Carlos Cavalcante, em continência ao presidente Getúlio Vargas, o qual felicitou calorosamente o comando e os oficiais da unidade pela disciplina e brilhante apresentação da tropa. Em 3 de outubro daquele mesmo ano, um contingente de 336 homens do 13RI seguiram para o Rio de Janeiro, com o propósito de combaterem com as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Desses homens, pisaram na Itália, engrossando as fileiras da Força Expedicionária Brasileira, 178 homens, chegando na Itália em 7 de dezembro. Na Europa, os militares do 13RI foram distribuídos em inúmeras funções, em tropas da FEB, em geral, e nos 3 regimentos alocados no fronte, o 1º, o 6º e o 11º Regimento de Infantaria. O 11 foi o que mais recebeu militares do Paraná, incluindo-se nesse universo os pracinhas dos Campos Gerais. Buscando sintetizar a participação dos nossos militares junto ao 5º Exército de Campanha, é lícito mencionar frase dita e escrita no 20 Bib em 24 de maio de 2012 pelo general Ítalo Conte, ex-combatente da FEB, oriundo da arma de artilharia, como cadete da Escola Militar do Realengo, 35, 36 e 37. Sempre ouvi dizerem que a infantaria era a rainha das armas. Na Itália, eu vi por quê. Em 8 de maio de 1945, venceu-se a guerra. No entanto, assim como o Brasil, o 13 sofreu perdas em seus quadros, dos quais, dentre inúmeros heróis, o 1º tenente José Maria Pinto Duarte. Em 1947, o Ministério da Guerra determina a extinção do 3º Batalhão do 13RI, localizado na Lapa. Anos depois, assegurou a lei e a ordem nas eleições de 1954, nas cidades de Nova Esperança, Londrina e Apucarana. Novamente, em 1955, em decorrência do suicídio do presidente Getúlio Vargas, o 13RI novamente agiu, manutendo a ordem pelo Brasil durante conturbadas eleições. De 1956 a 1967, o regimento enviou militares para a Força de Emergência das Nações Unidas na Missão de Paz no Canal de Suez, UNEF, tendo-se estimado a participação de 80 militares do 13RI. Dentre esses participantes, fez-se presente em Suez o coronel Haroldo José Machado da Veiga, antigo comandante do 13RI e primeiro comandante do 13B. Em 1957, contribuiu com efetivos na Revolta dos Poceiros, em ações no sudoeste do Paraná. Já em 1964, na Revolução Democrática de 31 de março, o 13RI enviou um pelotão para a cidade de Foz do Iguaçu, bem como conduziu série de ações contra, desde agentes perturbadores até terroristas, de seu posto de comando e planejados por seu Estado-Maior. Em 1965, o regimento participou de ações de contra-guerrilha contra o G11, Grupo dos 11, instituído por contrários aos ideais da nação, de onde o 13RI retornaria vitorioso após ter entregue no batalhão de Foz do Iguaçu inúmeros prisioneiros. Nesse episódio, tivemos a perda do 3º sargento Carlos Argemiro de Camargo, o qual tombou lutando em defesa dos valores pátrios. O 13RI, por intermédio de suas frações de origem, ainda a algumas organizações militares. A primeira companhia do 13RI, em setembro de 1958, comandada pelo capitão José Lamartine da Costa, deslocou-se para Francisco Beltrão e assim deu-se origem à terceira companhia do 33º
Batalhão de Infantaria Motorizado, o qual permaneceu na região por mais de 40 anos. Atualmente se aquartela no local o 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Ainda a 4ª Companhia do 13 deu origem ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, localizado em Apucarana, quando do deslocamento da subunidade sob o comando do capitão Luiz Carlos Fagundes Panza, em setembro de 1965. Em 1966, o 13 é contemplado pela criação, em seu quadro de organização, do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, passando então a ser unidade formadora de futuros oficiais da reserva. Assim, a partir de 1967, o 13RI passa a contar com valorosos oficiais, em sua maioria pontagrossenses, que até hoje contribuem na condução dos rumos e da história da unidade. Em 1968, o 13RI é transformado em 13º Batalhão de Infantaria e, em 1969, em 1º Batalhão do 13RI. Finalmente, no que tange a denominações, em 12 de dezembro de 1971, o batalhão recebeu sua atual designação, a de 13º Batalhão de Infantaria Blindada, passando a constituir-se tropa blindada, substituindo em seguida o uso do bibico ou da boina verde, usada pela companhia operacional, pela boina preta. Nesta oportunidade, o batalhão ficou organizado a 2 subunidades de fuzileiros blindados. Em 1972, o batalhão recebeu as primeiras 8 BBTP M113, viaturas que são amplamente utilizadas até hoje, compondo a principal força de ação do batalhão, que hoje conta com 74 viaturas blindadas. Durante 56 anos, o aniversário do batalhão foi comemorado no dia 1º de outubro, pois era tida como a data de aniversário da ON, tendo em vista ter sido este o dia da data da publicação do seu primeiro boletim interno. Em 1980, porém, passou-se a adotar a data do decreto de criação do regimento, publicado pelo ministro da Guerra, o dia 21 de junho. Em 1985, foi realizada no campo de instrução do Caracará a primeira Operação Boina, atividade em campanha que buscava o aprimoramento da forja do combatente blindado, sendo essa operação concebida pelos oficiais do 13 BIB e que futuramente viria a ser uma operação consagrada por todas as tropas de infantaria blindada da Força Terrestre. No ano de 1998, a unidade recebeu a denominação Tristão de Alencar Araripe, em homenagem a seu antigo comandante, com o objetivo de cultuar a memória de seu patrono. Seu nome histórico evoca insígnia militar, com 25 condecorações recebidas no Brasil e no exterior ao longo de sua carreira, exemplar oficial e antigo comandante do 13º Regimento de Infantaria, unidade predecessora do 13 BIB. Em janeiro de 2002, o 13 BIB sofreu reestruturação organizacional, recebendo uma 3ª subunidade de fuzileiros, e em março de 2005, com a transformação da 5ª Brigada de Infantaria Blindada em 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, o 13 foi aquinhoado com a 4ª Companhia de Fuzileiros Blindada. Na história do batalhão, ainda em dezembro de 2007, foi aprovada a criação da Medalha Marechal Tristão de Alencar Araripe, condecoração que elege integrantes do 13 BIB, que reconhecidamente sejam possuidores de excelentes condutas civil e militar, espírito profissional, disciplina e espírito de corpo. Em fevereiro de 2008, o batalhão passa a ter em seus quadros a sua primeira integrante do segmento feminino, a aspirante Magda Kawakami, sendo a precursora de tantas outras militares que vieram posteriormente elevar o nome da unidade. O 13º Batalhão de Infantaria Blindado esteve presente durante a missão de paz do Haiti, MINUSTA, enviando contingentes em 2010, 2012 e 2013, onde buscou a manutenção naquele país de um ambiente seguro e estável. O 13 BIB atuou como força de pacificação na Operação Arcanjo nos complexos da Penha e do Alemão em 2011 e ainda na Operação São Francisco
pacificando o Complexo da Maré em 2015. A região atual do aquartelamento, as vilas militares de oficiais e sargentos e o campo de instrução General Calazans são áreas patrimoniais do 13BIB, as quais perfazem um total de 330 hectares aproximadamente. No final do século XIX, o quartel e as áreas das vilas militares correspondiam à região da Fazenda dos Neves e o campo de instrução à Invernadinha do Caracará. Essas áreas foram ocupadas pela primeira vez em 1907 por tropas do Exército Brasileiro. Naquela oportunidade, a Câmara Municipal de Ponta Grossa doou essas propriedades, ambas às margens da antiga estrada para Itaiacoca, ao Ministério da Guerra. Assim, entre 1907 e 1923, dentre algumas tropas que antecederam o 13BIB e que passaram por Ponta Grossa, destacam-se os 4º, 5º e 6º Regimentos de Infantaria. O 13 teve e tem valorosos militares em seus quadros, podendo ser citados inúmeros: soldados, anspeçadas, cabos, alunos, sargentos, subtenentes, alferes, oficiais, oficiais generais e 5 marechais. Desses últimos, um inclusive alcançou a presidência da República, o presidente Castelo Branco. Dentre os comandantes, após o desempenho do comando do 13, mais de 20 galgaram o generalato, destacando-se ao menos 2 marechais, o Marechal Araripe e o Marechal João Armindo. No passado e no presente, integrantes do 13 colocam tijolos na evolução da unidade, seguindo-se o que se diz na frase criada em 1991 pelo comandante do 13BIB, hoje General Biratã: quem tem o 13 no coração e coração em tudo o que faz, faz bem feito tudo o que deve ser feito. No célebre Pátio do 13, o Pátio Marechal Castelo Branco, mais de 70 mil homens e mulheres já formaram, escrevendo a sua história com suor e sangue, vivendo momentos de dificuldade, mas também de glória. Em 2020, o 13BIB é composto de 4 companhias de fuzileiros blindada, uma companhia de comando e apoio, um núcleo de preparação de oficiais da reserva e uma banda de música. Conta com efetivo aproximado de 900 homens e mulheres. Sendo importante elemento de manobra e parte da força de prontidão da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, uma das brigadas que se constituem como força de emprego estratégico do Exército Brasileiro, mostra-se grande pela dedicação ao trabalho e profissionalismo de todos os seus integrantes. O conhecido 13 é uma força blindada, unidade de infantaria com elevado poder de fogo, mobilidade, ação de choque e proteção blindada, que, aliada a um sistema de comunicações amplo e flexível, prova ter as características decisivas para obter superioridade nos conflitos atuais e futuros, assim como em seu glorioso passado. O 13 tem como missão preservar e garantir a defesa da pátria, zelar pelo cumprimento pleno da Constituição e pela manutenção da lei e da ordem. Em tempo de paz, prima pelo adestramento de seus militares, forjando assim combatentes de aço.